Primeiro, obrigado por me receber aqui na casa de vocês. Eu queria saber, em primeiro lugar, como vocês começaram na literatura. Bom, eu comecei desde muito cedo, né, desde criança, que eu sempre quis desenhar. Eu era aquele aluno que ficava desenhando a aula inteira nos cadernos, enchia os cadernos com desenhos. Para ter um diploma, para dar satisfação aos velhos, eu fui tentar arquitetura, mas não foi para frente, porque não era aquilo que eu queria. Né? Um professor meu, uma vez, viu uns desenhos, logo no principinho. Eu nem tinha entrado ainda na faculdade, nós estávamos na beira de entrar. E um professor meu falou assim: olha, velho, você está no caminho errado, sabe? Você vai procurar a sua tribo porque aqui é arquitetura e você quer desenhar. Arquitetura é outra coisa. Eu falei: você tem razão. E nunca mais eu voltei lá. Enfiei uma pasta de desenho debaixo do braço e fui para o Rio de Janeiro. Encontrei alguém lá, encontrei uma editora e gostou dos desenhos e tal, me encomendou uns trabalhos. E daí a coisa começou a fluir normalmente, autores começaram a aparecer, editores começaram a se interessar por autores brasileiros, por ilustradores brasileiros. E aí a gente começou. Foi daí até hoje, nunca paramos. E você, Meire, como começou? Eu comecei no final em meio dos anos 60, era 65, 66, acho que 67, e na época nós tínhamos no mercado livros dos contos tradicionais. Livro para criança naquele tempo, no final dos anos 60, eram sempre os livros tradicionais importados, traduzidos. E nesse momento, no final de 60, no início dos anos 70, as editoras começam a pensar que era importante ter livro por escritor brasileiro, por ilustrador brasileiro. E eu tive a sorte de fazer uma primeira história, apresentar uma editora no Rio de Janeiro, que aceitou o meu trabalho, não só aceitou o meu primeiro texto, como me encomendou outros. E achava, enquanto adolescente, que eu seria uma professora de matemática. Amo a matemática, amava e amo até hoje. Escrevi o meu primeiro livro, que se chama Um Menino que Voa, publicado pela editora Conquista. E depois disso foi uma coisa atrás da outra. Fizemos, Eliardo e eu, começamos a nossa parceria aí nesse primeiro livro. Depois fomos para São Paulo e começamos a publicar os livros de uma coleção que é publicada até hoje, que hoje tem 35 histórias, que é a coleção Gato e Rato. Se os livros infantis eram novidade no Brasil, esses feitos para criança bem pequena, com muito desenho e pouco texto, era uma coisa absolutamente inédita na época, né? O adulto naquela época pensava que criança precisava de livro a partir do momento que sabia ler. Então, um adulto nunca se preocupava em dar um livro para uma criança pequena. Isso tudo mudou de lá para cá, né? Hoje se sabe que a criança, na verdade, precisa conviver com o livro desde que nasce, ou até antes disso, quando a mãe grávida lê para o seu bebê no útero uma história. Então, mudaram seus conceitos, mudou a teoria de educação, e a gente veio junto, acompanhando essas mudanças. E chegamos aqui hoje a mais de 300 livros já títulos publicados. E por quê? Qual a inspiração de escrever e de desenhar para criança? É a vontade de transformar, de colocar a sua alma no seu trabalho, no que você faz. Né? A vida para o artista, ela flui. Não é uma tarefa. Na verdade, não é um trabalho. É uma diversão, sabe? A gente diverte, é o que eu brinco. Olha, quando me perguntam assim, você não vai aposentar nunca? Eu digo: não, nunca. Porque eu já vim aposentado, já nasci aposentado, né? De lá para cá, de 1941 para cá, eu só faço desenhar e pintar e, enfim, me divertir. E ainda pagam por isso, né? Então é muito bom. Eu acho que a inspiração é a vida, o que rola em torno da gente. E vocês não são daqui de Juiz de Fora, mas construíram a carreira ao longo do tempo aqui. Qual a importância que a cidade tem para vocês hoje?
A Juiz de Fora está no nosso campo afetivo, né? Assim, em relação ao trabalho, não está ligado a Juiz de Fora, porque nós começamos pelas editoras do Rio e editamos a maioria dos livros agora é Rio e São Paulo. Temos até livros traduzidos em outras editoras. Belo Horizonte também tem a editora Dimensão que publica nossos livros. Mas o Juiz de Fora é onde está nosso afeto, o nosso carinho, esse lugar lindo que a gente mora aqui, onde estão os nossos filhos. Então aqui, na verdade, é a terra fofa e fértil que proporciona a gente fazer o que a gente faz. Quando fala do nome de vocês, eu particularmente me lembro muito dos Pingos, que fez parte da minha infância. Como que começou a história dos personagens e do livro em si? A gente tinha já uma série de livros, na época acho que tinha já 20 livros de uma coleção, chamada Coleção Gato e Rato. E cada história, cada livro, eram personagens diversos. Eles não apareciam nos livros seguintes. Então nós pensamos um dia, isso foi lá por volta de 1986, resolvemos criar uma família de personagens que pudesse aparecer em vários livros, uma sequência de livros, enfim. E então bolamos, mas fazer o quê? Vamos fazer uma família de personagens. Mas que família seria essa? Seria uma família de crianças? Não, já tem, outras pessoas já fizeram isso. Uma família de bichos? Não, já tem também. Então vamos fazer uma família de personagens que não existem. Aí imaginamos que pudesse ser uma gota, talvez uma gota do arco-íris, talvez fosse uma gota de tinta, uma gota de cor. A gente queria uma gota de cor. E aí eu desenhei uma gota, né? Coloquei olho, orelha, boca e tal, etc. Virou como que vamos chamar isso aí? Vou chamar um pingo. Bom, e as cores? As cores, vamos fazer 7 personagens, né? Com sete cores, que são as cores do arco-íris, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, né? E que é um número atávico com a humanidade, o número 7. Né? Você tem os 7 dias da semana, você tem os 7 pecados capitais, você tem as 7 cores do arco-íris, você tem os japoneses dizem que são 7 emoções. Enfim, o 7 é um número presente, muito presente na história do homem. Né? Então a gente resolveu colocar esses 7 personagens. E a partir daí, como é que seria o vermelho? Aí nós fomos estudar as cores, a relação das cores com a personalidade da pessoa, no caso dos personagens. Então o vermelho é tirado, é emocional, o vermelho é ligado, quem gosta do vermelho é gente que é apaixonada, né? O laranja, aquela coisa de laranja, do ouro e tal, é o aventureiro que gosta de aventura. O amarelo é radiante, a luz do sol, né? O verde é a profundeza do verde do mar, a profundeza do mar, é o cara sábio, é o cara que pesquisa, é o pesquisador, enfim. Aí o azul celeste, que é um dia bonito, o céu azul, é o artista, ele toca violão, né? O azul escuro é a noite. Então é o dorminhoco, é o cara que gosta de dormir, né? E o roxinho, né? O lilás, é quem gosta de lilás gosta de comer muito, é comedor. Então a partir daí, desse estudo de cores, né? A gente criou todo esse universo. Aí nasceram as coisas em volta, né? O universo deles, as plantas são deles, eles moram, eles vivem num regador, num fundo de quintal, né? Transformar aquilo em casa. Enfim, é todo um universo, criamos todo um universo para os personagens. E eles aparecem hoje, estão aí desde 86, né? E aparecem em vários livros, enfim, inclusive fora do Brasil também. Né? A gente está planejando fazer alguma coisa em termos de animação, de desenho animado. Enfim, é isso.
E de todas as conquistas que vocês tiveram, de livros publicados no exterior, de prêmios, tem algum que vocês guardam com carinho, especialmente? É difícil falar, porque tem vários, né? O Rabo do Gato foi agora traduzido, foi publicado na França recentemente, numa revista muito interessante. O Rei de Quase Tudo, que o texto e a ilustração é do Eliardo, é um livro que trouxe muita alegria, trouxe prêmios, e não só prêmios, mas porque ele tem uma vida, né, como se ele tivesse sido recém-publicado. E ele foi publicado em 1975 a primeira vez. Então, são vários, os Pingos. Agora nós chegamos agora de uma cidade no interior do Paraná, onde havia Santa Catarina. Fomos ao Paraná e depois Santa Catarina. Tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, haviam muitos professores. Em Santa Catarina eram 1.300 professores esperando a gente, e a maioria com a orelhinha de pingo para fazer uma homenagem. Então são muitas alegrias. Quais projetos vocês têm agora em andamento? São vários, são muitos projetos. A gente está sempre pensando, está sempre criando, né? Ou guarda aquilo, ou resolve levar para alguma editora, enfim. Né? Então, enfim, a gente está sempre planejando, além das minhas pinturas, né? Que também estou planejando, vou fazer exposições e tal, etc.